Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e na videoaula de hoje irei trabalhar com o cálculo de área dos quadriláteros e do triângulo. E a habilidade que será desenvolvida ao longo dessa videoaula, ao longo dos exemplos que irei apresentar, é a seguinte: resolver situações-problema que envolvam medidas de área de figuras geométricas, mais especificamente, cálculo de área dos quadriláteros e do triângulo. A palavra quadriláteros em matemática, em geometria, significa que iremos trabalhar com área de figura de 4 lados. Então, quadriláteros são figuras geométricas de 4 lados. Vamos à área do nosso primeiro quadrilátero, ou seja, como calculamos a área de um quadrado. Então, por definição, a área de uma região quadrada é igual ao produto dos seus lados. A palavra produto em matemática significa resultado de uma multiplicação. Então, produto em matemática está associado a uma multiplicação. Então, observe o quadrado. Um quadrado é um polígono. Polígono quer dizer uma figura geométrica que tem todos os seus lados congruentes. Lados congruentes significa lados que têm a mesma medida. Portanto, a área de um quadrado ela é calculada por lado vezes lado, ou seja, lado vezes lado pode ser representado por lado ao quadrado. Então, para calcular a área de uma figura quadrada, você sempre deverá utilizar essa fórmula. A área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Vamos ver o seguinte exemplo. Calcular a área de um quadrado que tem 20 centímetros de perímetro. E aqui você deve estar perguntando para mim assim, professor, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Como o quadrado tem 4 lados, o perímetro, então, seria a soma de todos os seus lados. Se o quadrado tem 20 centímetros de perímetro e ele tem 4 lados, e os 4 lados são congruentes, nós podemos concluir que o quadrado em questão tem lado medindo 5 centímetros. Observe, cada lado mede 5 centímetros. Então, se somássemos todos os seus lados, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. A soma dos seus lados, ou seja, o seu perímetro, seria igual a 20. Então, calcular a área desse quadrado, basta aplicarmos a fórmula. Área 5 vezes 5, porque o seu lado mede 5, a área é 25 centímetros quadrados. E uma coisa importante, um detalhe importantíssimo, sempre quando estivermos calculando a área, nós devemos ter a unidade elevada ao quadrado. Vamos ver a área do nosso próximo quadrilátero, ou seja, a área de um retângulo. E a área de um retângulo ela é dada pela seguinte relação. É igual ao produto da base pela altura. Observe, nós temos um retângulo e nós temos a sua base e a sua altura. Ou nós temos o seu comprimento e a sua largura. Então, comprimento podemos associar à base. E a altura podemos associar à sua largura. Então, a área de um retângulo é base multiplicada pela altura. A área de um retângulo, então, B de base, multiplicada pela altura, que nós, em geometria, denominamos de H. Então, a altura em geometria, nós sempre vamos associar a letra H. Então, observe esse exemplo. Uma sala tem as seguintes dimensões: 4 metros de largura e 5 metros de comprimento. Quantos metros serão necessários para colocar piso em toda a sala? Então, observe você. Nós temos a sala, nós temos a sua base e nós temos a sua altura, porque a sala é uma figura retangular. A base é 5 metros, ou seja, é o comprimento. A largura, que nós estamos denominando de altura H, é 4 metros. Então, trata-se de uma sala com essas dimensões retangular. Muito bem. Aplicando a nossa formulinha, para calcular a área de um retângulo, nós utilizamos base multiplicado pela altura. Ou seja,
a base é 5, multiplicada pela altura, que é 4, nós vamos ter que a área, então, será de 20 metros quadrados. O que isso significa? Se eu for comprar piso para esta sala, que tem dimensões 4 metros de largura e 5 metros de comprimento, nós vamos chegar em uma loja de material de construção e pedir 20 metros quadrados de piso. Então, até o momento, nós trabalhamos com dois quadriláteros. O quadrado, que sua área é calculada por lado vezes lado, ou lado ao quadrado, e o retângulo, que a sua área é calculada por base vezes altura. Vamos ver o nosso próximo quadrilátero, ou seja, o losango. A área do losango é a metade do produto de suas diagonais. Mas vamos entender isso. Então, nós temos aqui a figura de um losango. E nós temos duas diagonais. Observe que eu estou passando o cursor em cima. Essa diagonal, que é a diagonal maior, e essa outra diagonal, que é a diagonal menor. A diagonal maior, nós vamos denominá-la de Dzão. E a diagonal menor, nós vamos denominá-la de Dzinho. Muito bem. Então, a área de um losango ela é calculada pela seguinte relação. O produto, quer dizer, multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Ou seja, metade do produto de suas diagonais. Então, metade dividido por 2 do produto de suas diagonais. Então, observe esse exemplo. Calcular a área de um losango que tem as seguintes medidas das diagonais. A diagonal maior mede 10 centímetros e a diagonal menor mede 7 centímetros. Então, basta a gente utilizar esta relação. Vamos ver como fica? Então, a área é a diagonal maior, que multiplica a diagonal menor, dividido por 2. Portanto, a área será 10, que é a diagonal maior, multiplicado por 7, que é a diagonal menor, dividido por 2. Portanto, efetuando os cálculos, 10 que multiplica 7, 70, dividido por 2. E 70 dividido por 2, nós vamos chegar que a área é 35 centímetros quadrados. Olha a unidade de área. Repito e reafirmo, chama a sua atenção. É importante a colocarmos a unidade de área, que é sempre a unidade elevado ao quadrado. Vamos ver a nossa próxima figura, que é o trapézio. E a área de um trapézio ela é calculada pela metade do produto da soma das bases pela altura. Vamos traduzir isso em miúdos. Então, nós temos aqui esta figura, que é um trapézio. Então, vamos identificar primeiro quem é a base maior. Então, esta é a base maior, ó, o cursor, que nós estamos chamando de B maiúsculo. Esta é a base menor, que nós estamos chamando de B minúsculo. E esta é a altura que nós estamos chamando de H. Então, a área de um trapézio, que nós estamos denominando de A, é a base maior mais a base menor multiplicada pela altura dividido por 2. Então, esta é a fórmula que permite calcular a área de um trapézio. Então, vamos ver um exemplo. Calcular a área deste trapézio. Então, vamos identificar primeiro a base maior, que é B, mede 15. A base menor, que é o Bzinho, mede 5. E a altura mede 8. Então, temos todos os dados para calcular a área desse trapézio. Com esses dados, basta que você utilize a fórmula. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor, multiplicado pela altura e dividido por 2. Vamos substituir os dados. A área será igual base maior, 15. Base menor, 5. Multiplicado pela altura, 8. Dividido por 2. Vamos resolver primeiro o parênteses. 15 mais 5, 20. 20 que multiplica 8, dividido por 2. Portanto, nós vamos ter que a área será igual a 160 dividido por 2. 160, 20 que multiplica 8, é o resultado 160. E 160 dividido por 2, então a área vai ser 80 centímetros quadrados. E aqui houve um erro de digitação. Por que houve um erro de digitação? Porque
as medidas foram dadas em metro. Então, a unidade de medida aqui deveria ser metros ao quadrado. Então, ao invés de centímetro, considere metro ao quadrado. O nosso próximo quadrilátero, que é a área de um paralelogramo. Paralelogramo é uma figura geométrica que tem os seus lados paralelos. E a área de um paralelogramo é a mesma coisa que calcular a área de um retângulo. Quando eu digo a mesma coisa, é a mesma relação. Então, a área de um paralelogramo é sua base multiplicada pela sua altura. Então, em termos de fórmula, a área do paralelogramo e a área do retângulo, nós calculamos pela mesma relação, ou seja, base multiplicada pela altura. Então, nós temos a base e nós temos a sua altura. Cuidado, a altura não é esse lado que está inclinado. A altura é essa linha pontilhada que nós estamos denominando de H. Então, observe o exemplo. Calcular a área deste paralelogramo. Então, nós temos que a base mede 25 e que a sua altura mede 20. Então, a área será base multiplicada pela altura. Então, a área será igual a 25 que multiplica 20. Portanto, a área será igual a 25 que multiplica 20, 500 centímetros elevado ao quadrado. Muito bem. Então, nós discutimos até o momento a área de 5 quadriláteros, quais sejam a área do quadrado, a área do retângulo, a área do losango, a área do trapézio e a área do paralelogramo. Para finalizar esta videoaula, vamos ver a área do triângulo. Triângulo, então, é um polígono que tem 3 lados. E a área do triângulo ela é calculada pela metade do produto da medida da base pela altura. Observe a figura. Então, nós temos um triângulo. Aqui nós temos a sua base. É sempre importante você acompanhar o cursor. E aqui nós temos a sua altura. Então, a área de um triângulo é sua base multiplicada pela sua altura dividido por 2. Ou seja, metade do produto da medida da base pela altura. Muito bem. Então, a área de um triângulo que nós temos aqui, para ser calculada, vamos identificar qual é a sua base, 15 metros. Qual é a sua altura, 20 metros. Então, aplicando a fórmula, nós vamos ter que a área do triângulo é base multiplicada pela altura dividido por 2. Substituindo os dados, nós vamos ter base multiplicado pela altura dividido por 2. 15 que multiplica 20 dividido por 2. 15 que multiplica 20, nós vamos ter 300 dividido por 2. Portanto, nós vamos ter que a área vai ser 150. De novo aqui, saiu centímetros, mas você deve considerar que a unidade de medida era metros. Então, nós teríamos aqui metro ao quadrado e não centímetro. Muito bem. Na videoaula de hoje, você aprendeu a calcular a área dos quadriláteros e a área do triângulo. Calculamos a área de 5 quadriláteros e aprendemos a calcular a área. Bom estudo. Se você gostou da videoaula, deixe um like e faça um comentário. E se inscreva no canal. Sempre quando eu postar um novo vídeo, você receberá uma notificação.